A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa CPAD. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Estamos estudando sobre dons e ministérios. Hoje a lição número 4, do dia 25 de abril de 2021. Dons de poder. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 aos Coríntios 12, versículos 4 e 9 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Os objetivos dessa aula de hoje é levar o aluno a compreender o que significa o dom da fé, analisar biblicamente os dons de curar e saber a respeito do dom de maravilhas. A palavra-chave dessa lição é dons de poder, que significa fé, maravilhas e cura, que são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, por intermédio das quais a igreja pode agir de forma extraordinária, ou seja, fora do comum, fora do lugar cotidiano. Na introdução, nós temos que o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história da igreja, a história eclesiástica, comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? É um questionamento. Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Então são perguntas, né? Nós vamos estudar a respeito, então, dos dons de poder e veremos como eles são necessários à vida da igreja. Então, se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor Jesus, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Então, esse dom é uma dádiva dada pelo Espírito Santo
e ele dá a quem pede, né? Tem que pedir, tem que buscar com fé em oração. Então essas questões nós vamos ver durante a aula, né? O que significa, os exemplos e por que hoje isso parece não ser tão comum, né? Tópico 1, o dom da fé. 1 aos Coríntios 12 e o versículo 9. O que significa fé? Na epístola aos Hebreus, lemos que, e aí ele vai citar Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus. Então, duas palavrinhas chaves para a definição de fé: total confiança e total dependência de Deus. Aprendemos com o texto aqui de Hebreus 11, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, Deus age à medida que há demonstração de fé, à medida que há essa total dependência de Deus, essa total confiança em Deus. Aí Deus opera. Isso é o significado bíblico de fé. Mas vamos ao tópico, subtópico 2, a fé como dom. Então, nós temos a definição de fé, agora nós vamos ter a fé como dom, como dádiva de Deus. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. Essa é a chamada fé salvífica. Vamos ver em Hebreus 10, 17. Romanos 10, 17. Estamos falando de Hebreus 11. Acabamos falando, mas é Romanos 10, 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então essa fé aqui é aquela fé que nós recebemos à medida que ouvimos a palavra de Deus. Efésios 2 e 8, que é um texto clássico, também ele trata sobre isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós recebemos a graça de Deus, a chamada graça imerecida, e também recebemos uma porção de fé para crermos, né? E essa fé como dom de Deus, essa fé para crer no Evangelho. Então, na verdade, tudo vem de Deus, tanto a graça quanto a fé. Então, igualmente, se distingue da fé evidenciada também como fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, quando ele diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, a fé também como fruto do Espírito. Então, nós temos aí já pelo menos 3 tipos de fé: a fé bíblica, a fé de poder, agora a fé como dom. Então vejamos aí, o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Horton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação
ou oportunidade especial. Então nós temos então aqui a fé para crer no Evangelho, temos a fé como fruto do Espírito, aquela fé que faz com que você tenha um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E agora nós temos a fé como dom, né, que visa a edificação da igreja, o exercício de poder numa determinada situação ou circunstância. É isso que nós estamos vendo aqui, a fé como dom. Vamos ao subtópico 3, exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Isso aqui é Moisés falando para o povo. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Então, Moisés viu, e ele coloca esse viu aqui, entre aspas, para indicar que é um ver além do prático, além do concreto, é algo sobrenatural. Então ele viu além da visão natural. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Então vemos nesse caso relatado aqui que Moisés estava já diante do Mar Vermelho, não tinha ainda nenhuma resposta de Deus sobre o que fazer, mas ele motivou o povo dando esta declaração de fé, e nós sabemos o que logo depois aconteceu. Deus abre o mar, eles passam a pés enxutos e o exército de Faraó depois é destruído quando as águas se fecham. Então, esse exercício de fé é o que todos nós cristãos deveríamos praticar no nosso dia a dia. Mas é evidente que isso daqui leva um tempo de maturidade espiritual, exercício, oração, leitura bíblica, né, e a prática da fé. Isso é muito importante. Então, resumindo esse tópico 1, nós vimos o Espírito Santo concede ao crente o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Então, na primeira, ele faz uma pergunta aí, para você ir refletindo. Defina a fé segundo Hebreus 11 e 1. Tá? Tá lá no primeiro subtópico aí. Tá? E o que é o dom da fé? Então, o que significa o dom da fé? Está aí no tópico número 2. Aí você já vai respondendo para ajudar o seu professor a ganhar o bônus aí, né? Vamos ao tópico 2, dons de curar. Então, nós vimos o que é fé, vimos o que é o dom da fé e vimos um exemplo do dom da fé, tá? Agora vamos ver o dons de curar. 1 aos Coríntios 12 e 9. O que são esses dons de curar? E aí o autor coloca, são recursos de caráter sobrenatural. Isso daqui não está na esfera do natural, é caráter sobrenatural, para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, no plural, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Então, isso é tudo
determinado por Deus. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que cura. Êxodo 15, 26, né? Jeová Rafá. Nós vamos ver essas duas referências para auxiliar nossos professores e também os alunos para irem todos já bem preparados para a aula de domingo. Êxodo 15, 26, quando daquele incidente as águas amargas tornam-se águas doces, e aí ele disse, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te cura, que é Jeová Rafá. Salmo 103, também o salmista fala desse Deus que cura. Salmo 103, o versículo 3, fala sobre Jeová Rafá. Ele diz, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, é o nosso Deus que cura todas as enfermidades dos seus filhos, do seu povo, tá? E ele diz aqui, o comentarista, a concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Então, a manifestação das curas é para acrescentar ainda mais a fé daquelas pessoas que creram no evangelho e para demonstrar também que realmente Jesus, ele é poderoso. Afinal, a pessoa começa a andar com Cristo porque creu no evangelho, e aí Deus, à medida da caminhada desse novo crente, ele vai manifestando o seu poder para aumentar a fé de cada cristão. Marcos 16, versículos 17 e 18 diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, no nome de Jesus, há milagres de cura. No nome de Jesus, esses dons de curar, eles vão se manifestar. Em Atos capítulo 3, no discurso famoso de Pedro, quando da cura daquele coxo, Atos 3, de 11 até o 26, mas não leremos todo, ele fala, e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu para o alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões, por que se maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E aí, versículo 13, ele vai dizer, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E aí ele vai falando sobre o poder do nome
de Jesus, até o versículo 26. E no capítulo 4, a partir do versículo 23 até o 31, mais uma vez, eles diante do Sinédrio, eles falam do poder do nome de Jesus. Quando ele diz lá, a partir do versículo 11, ele, falando de Jesus Cristo Nazareno, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele falando do poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, através do que toda a igreja toma o nome e realiza sinais e prodígios na terra. Então, é através de Cristo Jesus, na sua igreja na terra, que esses dons de curar, eles vão se manifestando para a edificação do corpo de Cristo e acrescentar a fé daqueles que estão caminhando para a Nova Jerusalém. Subtópico número 2, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, então veja aqui nós temos a redenção, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, né? Ou seja, a salvação definitiva e eterna do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu o seguinte: não só ela, mas nós mesmos, está citando Romanos 8, 23, que temos as primícias do Espírito Santo, com letra maiúscula, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E aí o comentarista fecha com chave de ouro dizendo: enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Então, enquanto nós formos plenamente salvos e libertos desse corpo, ganhando definitivamente um corpo espiritual, um corpo incorruptível, um corpo imortal, infelizmente estaremos sujeitos aos males e doenças aqui dessa terra. Tá? Então isso aqui é muito importante, porque às vezes tem algumas teologias que defendem, né, que o crente não pode ficar doente. Se ficar doente está em pecado, ou se ficar doente é porque não tem fé, como se salvação estivesse dissociado, né, dessa questão do pecado original, e quando na verdade não é. Há pessoas sim que ficam doentes, algumas morrem, mas para a glória do nome de Jesus, elas estão salvas e elas vão viver eternamente com Deus. Mas enquanto estivermos nesse corpo físico, mortal, corruptível, esse corpo está sujeito a todas essas sortes de doenças, né? Subtópico número 3, nós vimos então o que são os dons de curar, vimos o que a cura e a redenção, como elas se relacionam, e agora a necessidade dos dons de curar. E aí ele coloca: os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Num mundo incrédulo, ou seja, que não crê em Deus principalmente, crê em qualquer coisa, mas não quer ter fé e crer em Deus, num mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, a ciência está aí progredindo a olhos vistos, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Isso aqui é grave, né? A humanidade precisa compreender a sua limitação
e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Então, há essa necessidade pela ciência, pelos cientistas, pelos estudiosos, de reconhecer que há um Deus poderoso que dá essa sabedoria aos homens. Quanto aos dons de curar, agora nós temos o lado da ciência e da medicina, agora vamos para o aspecto espiritual. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sarar todas as doenças. Ou seja, aqui já entra no campo da fé, tá? Deus deu sabedoria aos homens para desenvolver a ciência, progredir em conhecimento, vacinas, remédios e etc., mas deu à igreja especificamente os dons de curas, no plural, para que as pessoas saibam que Deus, ele é todo poderoso para fazer o que ele quiser, como ele quiser e onde ele quiser. Resumindo esse tópico 2, então, existe uma variedade de manifestações do dom de curas. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Tá? Então, há essas duas possibilidades, a medicina, tá? E os dons de curar. Pergunta: o que são dons de curas? Ou dons de curar? É só você olhar aí nesse primeiro subtópico e você já vai ter a resposta. Vamos ao dom de operação de maravilhas. Então vimos o dom da fé, vimos agora os dons de curar e agora vamos ver dom de operação de maravilhas. Está lá em 1 Coríntios 12 e 10. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Então, são coisas que vai completamente além da imaginação e da capacidade do ser humano de realizar. Isso é operação de maravilhas. Vamos a exemplos bíblicos. Subtópico 2. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Vejamos isso em Mateus, tem em Marcos também, mas ele está pondo a referência de Mateus 8, 23 ao 27. Mateus 8, do 23 ao 27, Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram tão estupefatos que eles começaram a questionar o outro: que homem é este, que até os ventos e o mar
lhe obedecem. Então, isso aqui é um exemplo claro de operação de maravilhas. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Vamos ver isso em João. A natureza foi criada por Deus e para a glória de Deus. Em João 1, verso 3, ele deixa isso claro. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, foi Deus, através do Filho, que criou todas as coisas para a sua glória. Então, podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. Lucas 7:11, Lucas, capítulo 7, que é sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7:11, que diz assim: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Eu acho que eu esqueci de falar que eu estou lendo na melhor Bíblia de estudo do Brasil, que é a Bíblia de estudo pentecostal. Não se esqueça disso. Isso é muito importante aí para a sua biblioteca. Então, a ressurreição do filho da viúva foi uma operação de maravilhas. A ressurreição da filha de Jairo, está lá em Marcos 5, 21-43. A ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias, está em João 11, que era um amigo de Jesus. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele, conforme diz Lucas 1,37, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Então, o nosso Deus, ele não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Então, nós vemos aqui exemplos bíblicos, no Novo Testamento, dom de operação de maravilhas. E agora o número 3, subtópico 3, estamos caminhando para o final. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Quais são essas distorções? Vejamos, o cristão, segundo nós entendemos biblicamente, não tem autorização divina para, aí ele coloca entre aspas, determinar, entre aspas, decretar e entre aspas, exigir a cura dos enfermos. Isso aqui é uma invencionice de uma teologia distorcida da modernidade. Tá? Quem somos nós, seres humanos, para decretar, para exigir, para obrigar Deus a fazer alguma coisa? E aí ele diz assim, a nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha,
Não é dando nada para Deus que nós vamos comprar Deus para aquilo que nós queremos. É isso que ele está falando. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? São perguntas que o autor está colocando para a gente pensar. Como discípulos de Cristo, nós devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração, para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Vamos a Tiago 5,14. Logo depois de Hebreus, você tem Tiago, vai até o capítulo 5, o versículo 14. Vamos ver o que a Bíblia diz. Olha o que diz o texto. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E aí ele continua, versículo 15. E a oração da fé, não está falando aqui determinar, está falando que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, o modelo bíblico que nós seguimos é esse daqui. Ungir com óleo, a oração da fé, e é isso que vai fazer o milagre. E aí o versículo 16, que nós não lemos, mas diz assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração feita por um justo, ela trará da parte de Deus o milagre da cura para aquele enfermo. E independe de se ter o dom ou não. Aqui já é uma outra questão que nós já lemos lá em Marcos, capítulo 16, o versículo do 15 ao 17. É no nome de Jesus. É independente da pessoa ter dom de cura ou não. Ela só tem que crer no poder do nome de Jesus para que o milagre aconteça. Tá? Por isso que ele coloca aqui. E independe de se ter o dom ou não. Se tiver o dom é melhor, mas não há especificamente essa necessidade. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, conforme eu acabei de falar, Marcos 16, 18. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. Então, o milagre quem faz é Deus. Nós só fazemos a oração e a imposição de mãos. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Que aí a pessoa já fica logo famosa, né? Coloca no YouTube, já começa a ir pregar em tudo quanto é igreja, às vezes nem se converteu direito, mas já vira um ídolo, porque curou alguém, todo mundo pensa que é ele que curou. Na verdade, foi Jesus que curou, né? Nem podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Então, de repente, aquilo ali foi uma experiência isolada, e aí, se alguém começar essa idolatria, pode começar também uma carreira de decepções, né? Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Resumindo esse tópico, então, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Pergunta: o que faz o dom de maravilhas, né? Para que serve o dom de maravilhas? Olha aí no subtópico 1.
Cite 3 exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. Aí é só você dar uma olhadinha, né? Já está aí no subtópico 2, fica bem fácil para você descobrir as respostas, tá bom? Então, no tópico, na conclusão, ele diz: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de cura, de curar, e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimar, né, para carimbar, autenticar, né, a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Então aqui nós temos então dons de poder, dom da fé, dom de curar e dom de operar maravilhas. Que Deus te abençoe e te guarde, que nós tenhamos deixado muito claro esses tópicos que tratamos, que você seja muito abençoado por Deus. Um abraço apertado, não esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, também não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante, e compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Prometo para você que uma parte do galardão será entregue por Deus a você lá na eternidade. Até mais e Deus te abençoe e te guarde.